Olá pessoal, resolvendo mais uma prova de concurso, né? Concurso da Banca CESP, prova certo ou errado, né? E concurso de agente da Polícia Federal aplicado em 2018. E essa questão fala o seguinte: em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram em países A, B ou C nos quais ocorre epidemia infecciosa, né? Foram selecionados para ser examinados e constatou-se que 25 dos passageiros estiveram em A ou em B, né? O que eu tenho então de informação importante? Eu tenho que, quando eu considero o A ou o B, eu tenho 25, né? Nenhum desses 25 estiveram em C, né? Então existe um C aqui que não tem nada a ver com 25. Então logo o que falta para o C é 5. Por quê? Porque o total é igual a 30. Ok? Ótimo. E ele fala que 6 desses 25 estiveram em A e em B. Então significa que a interseção desses caras é 5. Logo, eu tenho um pequeno esboço que eu posso passar para vocês entenderem um pouco melhor a interpretação da questão. Eu tenho o país A, país B e aqui embaixo um país C, né? Eu sei que, ele disse que 6 dos 25, eu botei 5, 6 dos 25 estiveram nos dois, no A e no B. Esse E aqui, galera, é conectivo E, que significa ao mesmo tempo. Então, seria essa parte de dentro aqui, certo? Eu não sei quanto que vale esse pedaço, eu não sei quanto que vale esse pedaço. A única coisa que eu sei é que x mais 6 mais y, isso tudo tem que dar 25, porque o restante está aqui fora, é 5, e o total é 30, beleza? O total é 30, ok? Então, por exemplo, eu posso que o x pode ter 1, pode ter como o x valer 1, automaticamente eu vou ver quanto que completa para 25 em relação, no caso o y. Então eu tenho essa proposta inicial. Aí ele chega para você e pergunta a questão 57. Muita atenção, 57. Se 11 estiveram em B, então mais de 15 esteve em A, né? Aqui é um mais de 15, beleza? Ele disse que 11 esteve em B, né? Então vamos pensar essa situação. Galera, muita atenção. Se a bolinha B tem 11, significa que aqui é 6, significa que eu descobri o y. Qual seria o valor de y então? O valor de y seria 5. Por quê? Porque isso aqui que é o B é 6 mais 5, correto? Agora vamos lá. Se y é 5, né? Eu sei como encontrar o valor de x, certo? Porque é o que falta para dar 25. Se B é 11, o que falta para chegar em 25? O que falta para chegar em 25 é exatamente de 11 para 25 falta 14. Não é isso? Certo? Então, se o y se o B é 11, então essa bola toda é 11, certo? Então essa bola toda é 11, vai faltar o x aqui, o x vai ser 14, certo? Então eu teria essa situação aqui para essa questão 57. Na questão 57 ele está querendo dizer isso aqui, pessoal, A, B e C. Confira comigo. O 6 eu sei de início. Ele está querendo dizer que essa bolinha aqui é 11, então aqui tem que ser 5. 6 mais 5 dá 11, ok? Aí eu vou completar a bolinha aqui. Para me completar vai dar 14. Perceba, 14 mais 6, 20. Mais 5, 25. Essa parte de cima de A com B tem que dar 25. Beleza? E a pergunta é, então mais de 15 estiveram em A. Galera, quanto que vai ter em A de acordo com essa situação? 14 mais 6 vai ser o valor de A, que dá 20. Então, de fato, mais de 15 estiveram em A? Sim, certo.
certo? Ok? Então, essa é a nossa questão de número 57. Questão de número 58, né? Muita atenção aí, questão de número 58. Se 2 dos 30 foram selecionados ao acaso, qual é a probabilidade desses dois terem estado... A probabilidade dos dois terem estado em 2 países é inferior a 1/30, ok? Então, o que ele está perguntando? A questão 58 fala: a probabilidade de selecionar 2 dos 30 e ambos terem estado em 2 países. Terem estado em 2 países. Certo? É muito simples. Quantos foram em 2 países? A gente sabe desde o início que são apenas 6. Então, dos 6, eu vou selecionar 2. Como que faz isso? Isso é um conceito de combinação que eu explico sem fórmula, que eu vou explicar para vocês. Eu quero selecionar de 6, 2. Beleza? O que eu faço aqui? Essa vaga aqui é 1, essa vaga aqui é outro. Eu tenho 6 possibilidades e aqui eu tenho 2 possibilidades. Só que quando eu seleciono os 2... aqui eu tenho 5 possibilidades, perdão. Eu tenho 6 possibilidades. Na primeira vaga eu quero escolher o outro que tem estado nos 2 países. Eu escolho o outro que é 5. No caso, como tem 2 vagas, não importa eu escolher João e Maria ou Maria e João. É a mesma coisa. Então, eu divido pela permutação dos 2. Então, o que eu faço? Quando eu quero escolher de 6, 2, eu coloco 2 tracinhos em cima, 6, 5, embaixo, 2, 1. Dá CV5, 30 dividido por 2, 15. Então, eu tenho exatamente 15 possibilidades de escolher a quantidade de pessoas que foram em 2 países, que é esse miolinho aqui de dentro aqui, certo? Só que eu tenho que, como é uma probabilidade, eu tenho que fazer o total. O que é o total? Selecionar 2 de 30. Eu faço da mesma forma. 2 tracinhos, começo 30 possibilidades, depois 29, embaixo 2 e 1. Tudo bem? E aí eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a probabilidade aqui vai ser 30 dividido por 2 dá 15. Então, eu tenho 15 vezes 29. O total de possibilidades é esse. Mas ele quer a probabilidade. Mas como é que eu faço a probabilidade? É só dividir um pelo outro. Então, a probabilidade procurada vai ser exatamente 15 dividido por 15 vezes 29. Só que se eu cortar aqui, vai dar exatamente 1/29. E a pergunta dele era: será que isso é inferior a 1/30? Não, isso aqui é errado. Por que é errado? Porque 1/29 é maior que 1/30, ok? Então foi para nos enganar mesmo. Usei um pouco de análise combinatória nessa questão, com probabilidade, é claro. Vamos para a questão de número 59. A quantidade de maneira distinta de escolher 2 dos 30 de modo que pelo menos um deles seja de C. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? É simples. Eu quero que pelo menos um deles esteja em C. Ou seja, na questão 59, atenção, o que eu vou fazer? Qual é o total de possibilidades na seleção? Qual é o total? O total é, no caso, 2 vagas. Primeira vaga eu tenho 30 possibilidades, aqui eu tenho 29, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Já expliquei isso na questão anterior, certo? Dá exatamente 29 vezes 30 dividido por 2, né? A resolução disso daqui dá exatamente... corto aqui, vai dar 15 vezes 29. Se eu fizer aqui 15 vezes 29,
dá exatamente 9 vezes 5, 45. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12, 13. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 e 1. Mais 1. Então vai dar 435. Né? 435 é o total de possibilidades. Gente, como ele quer pelo menos um, ele quer que um tenha visitado o país C, não é? Tenha estado no país C, ou 2. Então, como ele quer pelo menos, sabe o que eu faço? Eu faço o oposto. Eu vou fazer uma seleção que eu vou selecionar os que não foram no país C. Quem que não foi? Eu vou selecionar de 25, né? Eu vou selecionar 2, ok? Como que faz? 2 tracinhos, 25, depois 24, 2, depois 1, certo? Se eu cortar 24 por 2, vai dar 25 vezes 12. Vai dar 250, se fosse vezes 10, né? 250 mais 50, vai dar exatamente 300. Espera aí, se 300 é a galera que foi em A ou em B, e 435 é o total, qual é o número de formas de selecionar essa galera, e essa galera só ter pelo menos um no C? É só diminuir. 435 menos 300 dá exatamente 135. Então, 135 é o número de possibilidades de pelo menos um deles ter visitado o país C. Beleza, pessoal? Então, agora, para terminar, vamos para a nossa querida questão 60, que fala assim: separando o grupo de quem visitou cada país, suponha que verificasse que em cada grupo pelo menos metade é masculino. Conclui-se que dos 30 há no máximo 14 mulheres. Então, o que ele vai fazer? Separar e depois concluir que no máximo 14 mulheres, tá? Só voltando na 59, é uma questão certa, tá? Porque o resultado que a gente viu deu 135, é de fato superior a 100, ok? Indo para a questão 60, o que a gente vai fazer? Vamos separando A, B e C. A gente sabe daquele desenho feito anteriormente, né? Que eu tenho... que aqui no meio é 6, essa beiradinha aqui é x, essa beiradinha é y e esse pedaço aqui é 5. Tudo bem? Ou seja, o que eu tenho na bola A? X mais 6. O que eu tenho na bola B? Y mais 6. O que eu tenho na bola C? 5. Tudo bem? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou por contradição. O que significa isso? Eu vou provar que ele está errado. Pode haver uma possibilidade para x que vai dar errado. Como que eu faço? Eu vou usar o exemplo que me foi dado exatamente na questão 57. Né? Na questão 57, ele disse que 11 frequentaram B. Galera, se 11 frequentou B e a gente sabe que o total aqui tem que ser 25, então, consequentemente, eu tenho que aqui é 14. Lembra que a gente fez essa questão, certo? Beleza. Se ele fala que metade é homem, pelo menos metade é homem, o que eu tenho aqui? Nessa configuração, que eu estou usando como exemplo a letra A, a questão 57, se eu tenho 14 pessoas de A, metade é 7 homens, 7 mulheres. Eu posso ter essa configuração, nada impede. Se eu tenho 11, aí a metade daria 5,5. Então, se é pelo menos metade, então tem que ter mais um. Então, eu vou ter 6 homens e 5 mulheres. Certo? Eu tenho essa configuração aí. Tudo bem? E no 5 aqui, eu vou ter a metade dá 2,5, então tem que ter mais homens. Então, eu tenho 3 homens e 2 mulheres. Quando eu somar as mulheres aqui, o interessante dá exatamente 14 mulheres. Então, esse exemplo aqui serviu
Para quê? Para mostrar que, de fato, é possível ter 14 mulheres. Mas a pergunta que ele fala é, no máximo, será que eu tenho uma configuração que eu possa ter mais mulheres? Será que eu posso fazer isso? Vamos pensar numa outra possibilidade, então. Qual seria a outra possibilidade? No lugar do A, eu botar, sei lá, 20. Digamos que 20 pessoas foi para A. Tudo bem? Digamos que o B, se 20 vai para A, qual é a minha situação? Se 20 vai para A, significa, né? Vou fazer o desenhozinho dessa situação aqui agora. Eu sei que tem 5 aqui, eu sei que tem 6 aqui. Se 20 vai para A, eu descubro que toda essa beiradinha é 14. 14 mais 6, 20. Vai sobrar quanto? 5. Então, em B, vai ser 11. Tudo bem? E C, consequentemente, o tradicional 5. Então, eu estou criando outro exemplo, né, para adaptar uma outra situação. O que essa outra situação vai gerar? Ela vai gerar uma resposta para mim. Perceba, se eu tenho 20, eu tenho 10 homens e 10 mulheres. Lembre-se que ele pede para pelo menos metade ser homem. Qual é a metade de 11? Eu não tenho. Então tem que ser 6, né? 6 homens, como é pelo menos, eu posso ter 6 homens e 5 mulheres. Certo? E quando eu tenho 5, a metade não tenho, também é exato. Então eu tenho que ter 3 homens e 2 mulheres. Perceba, essa situação é completamente aceitável e eu tenho uma conclusão interessante. Qual é a conclusão aqui? 15, 16, 17. Eu tenho 17 mulheres. Deu para perceber, pessoal? Então, nesse caso, eu tenho 17 mulheres. Ou seja, nem sempre o máximo é 14. Pode dar até 17. Talvez poderia dar 18. Isso depende da configuração do X e do Y. Eu criei uma possibilidade que eu mostrei que, de fato, é uma alternativa errada. É no máximo 14 mulheres? Errado. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês nessa questão aí da nossa prova da CESP, concurso de agente da Polícia Federal. Se inscreva, compartilhe e deixe seu gostei. Forte abraço.